O que realmente aconteceu naquela quinta-feira, quando Jesus estava aqui na terra, na Semana da Paixão? A Bíblia relata em Lucas, capítulo 20, versículos 37 e 38, que assim que amanheceu o dia, ele foi para o templo e muitas pessoas também foram para o templo. Ele ali ficou durante o dia ensinando o povo a palavra de Deus. Assim que chegou a noite, Jesus foi para a casa de uns amigos, Mateus 26, a partir do versículo 6. E lá ele foi ungido por uma mulher, né, que chorou aos seus pés, perfumou os seus pés. Enquanto isso rolava, Judas se mancomunava com os sacerdotes da época para atrair Jesus. Está em Mateus capítulo 26, versículo 14 ao 16. Então, ainda pela tarde, os gregos resolveram conhecer Jesus. Está em João capítulo 12, versículos 20 ao 26. Você vai ver o que aconteceu ali. E quando a noite chega, então Jesus com seus 12 apóstolos, antes de tomar a ceia, ele faz alguma coisa que despertou curiosidade dos discípulos. Jesus, ele tirou a sua túnica e ficou apenas com a sua parte de baixo. Então Jesus pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Os discípulos ficaram escandalizados, até o próprio apóstolo Pedro. Mas o que aquilo significava? Aquilo Jesus queria primeiro mostrar aos discípulos, que os discípulos iam todos correrem. Então ele já mostrou para eles a situação que ele ia ficar lá na hora da crucificação. E o pessoal olhou ele e ficou assim meio transtornado, mas Jesus queria mostrar para ele que ele iria ser humilhado lá no Calvário, lá em Jerusalém. Só que nós sabemos que os discípulos correram em exceção apenas ao apóstolo João. Então Jesus faz o lava-pés e em seguida Jesus ministra a ceia. Durante a ministração, Jesus faz outra coisa que muitos não entenderam. Jesus revela quem é o traidor, é Judas, porque Judas já estava mancomunado, né, com os sacerdotes, fariseus e sucessivamente. Então, Jesus manda que Judas faça o que ele tiver de fazer e ele realmente sai ali daquela reunião. Então Jesus acaba de ministrar a ceia e Jesus então passa a ministrar a palavra para os discípulos. Só João revela quais foram as ministrações de Cristo para os discípulos. João disse que Jesus falou que os discípulos deveriam amar a si mesmo. Jesus falou para não se preocuparem que ele realmente voltaria para levá-los para um lugar de paz. Jesus falou sobre a vida do Espírito Santo. Jesus falou sobre a igreja como videira. Jesus falou que o mundo iria odiar a sua igreja. E depois Jesus orou ao Pai por si, né, falando da glória que ele tinha com Deus antes que o mundo fosse criado. Depois Jesus orou por todos os seus discípulos. E por final Jesus orou por todos nós que viríamos a ser os seus discípulos. E para finalizar, Jesus disse em João 16:33, eu venci o mundo. Jesus venceu o sistema mundial. Jesus venceu esse sistema mundano e realizou o plano de salvação e ofereceu a todos, sem exceções. Então, se você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você neste dia está se entregando a Ele o seu corpo, sua alma e seu coração. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.